Bom, passemos agora sim ao último vídeo da aula, que seria a aritmética dos números naturais. A ideia é conseguir definir soma, produto e inclusive exponenciação. Deixa eu arrumar aqui o tamanho da tela, né? Que fique um tamanho ideal, mais ou menos. Né? Bom, vamos usar então o teorema da recursão para fazer isso. Por exemplo, então, a ideia é definir uma função S de m, certo? Que vai de ômega dos naturais e não naturais, que envia n em m mais n. Né? Então, isso vai definir uma função S dos naturais no conjunto de funções dos naturais nos naturais. Né? Em outras palavras, é assim mais ou menos. O S vai ser igual aos pares de números NF que pertencem justamente a... como vai de aqui para cá, né? Não, assim. Perdão. Isto vezes isto. Né? Satisfazendo uma certa condição, né? Que seria NF, né? Que seria que F seja igual a... Vamos colocar M mesmo aqui. S de M. Né? Então a gente vai definir primeiro, para todo M número natural, definimos uma função assim. Tá? Então S de M é uma função. Então o conjunto S vai ser os pares dos naturais MFs, de tal forma que F tem que ser S de M. Então isso vai definir uma função S. Né? Bom, e claro, isto aqui é realmente como se chama? Uma relação, né? Porque está contido aqui dentro. E por outro lado, F está unicamente determinada por o valor de S de M, que é única, né? Satisfazendo as condições que a gente vai ver depois. Então, essa vai ser o que chamamos de soma. Não? Lembrando que isso aqui é o conjunto de funções de ômega e ômega, né? Dos naturais e não naturais. Então, o teorema é esse. Existe uma função S de ômega no conjunto de funções de ômega e ômega, ou seja, dos naturais no conjunto de funções dos naturais e não naturais, tal que para todo par n e m de números naturais, S de m de 0 é m, e S de m de n mais é S de m de n mais por fora. Essa é nossa função S. Né? Por que essa função S é a que resolve a situação? Né? Vejam bem, S de 0 e 0, bom, enfim, esse de m de 0, quer dizer, este m corresponde a m mais 0, certo? E que seria isto? Bom, que seria então esse de m de 1, por exemplo? Né? Vai ser esse de m de 0 mais, ou seja, m mais 1. Né? Que seria esse de m de 2? Vai ser esse de m de 1 mais, ou seja, m mais. Vou fazer o sucessor do sucessor de m para encontrar a imagem de m2. Então, realmente, isto aqui é o que, em princípio, né, é o que nos vai calcular m mais n. Né? Ou seja, isto aqui, por definição, vai ser o sucessor de m. Aqui vamos fazer n vezes, né, em princípio. Né? Claro que esta explicação já nos diz que essa vai ser, então, a soma. Né? Intuitivamente, a gente percebe isto. Então, teoricamente, a gente vai definir desta forma o que seria a soma. Ok? Bom, vamos a demonstrar o resultado. Então, vamos definir primeiro uma função g dos naturais nos naturais, dada por g de n, vai ser o sucessor de n. Tá? Bom, obviamente que g é uma função, né? Porque para todo n nós temos alguém e ele está unicamente determinado. Né? É só ele. A gente sabe que se n mais, inclusive é uma função injetora, a gente sabe também, bom, que não tenho, por exemplo, se nm, se eu tivesse o par nm aqui dentro, quer dizer que n mais é m, e então, né, só este par existe, né? Ou seja, nm está em G,
então M é N+, necessariamente. Em outras palavras, é função mesmo, né? Bom, então isto é função. Dado M, um número natural, existe uma única função dos naturais nos naturais, tais que f de 0 seja M e f de N mais seja G de f de N. Né? E G de f de N é f de N mais, né? Então temos isto. Isto aqui, pelo teorema da recursão, né? Eu devia ter falado, né? Pelo teorema da recursão, temos que existe uma única função f satisfazendo estas condições, né? Usando a função g, né? Então, pelo axioma da separação, eu defino o conjunto S, né, dos pares M e F aqui dentro, tais que f de 0 é M e para todo N, se N está em ômega, f de N mais é f de N+, certo? Que é um conjunto, justamente por causa disto, que define satisfaz uma relação, e é uma função, né? Certo? Para M, porque para um M dado existe um único f pelo teorema da recursão. Então, pronto, né? Então, para cada M, por exemplo, nós temos S de M de 0 é M, e S de M N mais, e S de M de N mais, né? Já que basta substituir aqui F por S de M, certo? Né? Vejam, S de M é F, então S de M de 0 é F de 0, e o que é F de 0? M, pronto. Depois, S de M N mais, S de M de N mais, e S de M é F, F de N mais, F de N mais satisfaz que isto é igual a F de N mais, e S de M de N é F de N, portanto isto aqui é S de M de N mais, ou seja, nossa função S satisfaz estas duas condições, né? E portanto, S, definida então desta forma, satisfaz as condições que estão aqui. Ok? Isso é tudo. Vejam bem, vamos recapitular isto. Né? S é um conjunto de pares, um número e uma função, certo? É um número e uma função, porque está escrito aqui. E essa função deve satisfazer esta condição. Pelo teorema da recursão, só existe uma função que satisfaz esta condição. Portanto, dado M, existe um único f que está em S. Isso faz com que S seja uma função. Ok? Ficou claro? E ela satisfaz então estas condições. Então, definimos agora assim a operação de soma nos naturais, né? Que este símbolo, dada por a soma de M e N, é S de M de N. Né? E vamos denotar isto aqui, né? Mais do par Mn, como M mais N, vai ser uma notação. Né? E vamos fazer então agora o mesmo para o produto. Existe uma função P de ômega aqui dentro, tal que para todo par de números naturais, P de M de 0 é 0, e P de M de N mais é P de M de N mais M. Ok? Então, de novo, definimos da mesma forma. Tomamos uma função G dos naturais nos naturais, tal que G de N é N mais M desta vez. Né? Pelo teorema da recursão, existe uma única função f que satisfaz esta condição e esta condição, né? F de N mais igual a G de F de N. Né? Então, esta função depende do M. Então, usando o axioma da separação, o conjunto P é o conjunto de pares, um número natural e uma função, né? Tal que essa função satisfaz isto. Isto aqui é um conjunto e, pelas considerações acima, é uma função. Por que é uma função? Porque f é uma função, né? M é um número natural, né? E para este número natural M, pelo teorema da recursão, o f é única que satisfaz estas condições. Então, para cada M, existe uma única f. Isso faz com que este conjunto P, primeiro, é um conjunto, né? Porque é um elemento, conjunto de elementos de algum lugar, satisfazendo certas condições, e é uma função por causa do teorema da recursão, que nos dá a unicidade desta função f para cada m dado, que está aqui. Né? Então, nós temos, de novo, né, que P de M de 0. Né?
El P de M é F, né? Então isto vai ser F de 0 e F de 0 é 0, né? Ou seja, M vezes 0 é 0. E depois, se N é um número natural, como que a gente define P de M de N+, é F de N+, que por definição é F de N mais M, né? Dessa função F, só que F de N é P de M de N mais M. Então, nós temos então esta condição também satisfeita. Então, dessa forma, existe uma função P, né, dos naturais nas funções dos naturais que satisfaz justamente estas duas condições, né? E a gente vai definir agora o produto como sendo isso aí, né? Vocês podem depois perceber, fazendo exercícios, para calcular para alguns elementos que realmente, né, P é o produto de M vezes N, que, ou seja, a gente definiu de forma abstrata o que a gente conhece de forma intuitiva, mas afinal das contas, a forma abstrata de fazer é como a gente aprendeu quando era criança, né? O significado de produto, né? P de M de N é somar N vezes o elemento M. No final das contas é isso, tá? E assim terminamos então a última aula e nos vemos nos exercícios para entender bem todas estas definições.